Se você clicou nesse vídeo, você está preocupado em o que você tem que fazer e o que você deve não fazer para que você não tenha o seu CR cancelado. E aqui neste vídeo eu vou mostrar os detalhes da portaria 166, inclusive algumas pegadinhas. Só para vocês terem uma ideia, se você nunca acessou o SIS G-Corp e se você não acessar nos próximos 90 dias, você poderá ter o seu registro cancelado ou suspenso. Vamos dar uma lidinha no que diz a portaria. Tá chegando no canal agora, não me conhece, meu nome é Andrei, sou advogado, instrutor de arma de tiro e atleta profissional de tiro. Bom, galera, sem enrolação, porque nós temos muita coisa pra ver, eu quero deixar esse vídeo bem curtinho para que vocês me ajudem a compartilhar esses vídeos lá no grupo, nos grupos de WhatsApp, para que a informação chegue no maior número de pessoas possíveis. Vamos lá, vamos do começo. Portaria 166 na tela, artigo 16. O prazo de validade do registro para colecionador, atirador e caçador excepcional é de 3 anos, contados a partir da data de sua concessão ou de sua última revalidação. Então, são 3 anos a contar da sua última concessão, ou da última revalidação. Parágrafo único. Para os CRs concedidos ou revalidados em data anterior à vigência do Decreto 11.615, incidirá o prazo de validade estabelecido no caput, contado da data de publicação do decreto. Então, primeira coisa que você tem que saber para você não perder o seu CR é qual a validade dele. A validade dele, como dito, os novos que serão expedidos já serão expedidos com 3 anos de validade. O seu, se você tem mais 1 ano e meio de CR, ele vai vencer quando? Daqui 1 ano e meio. Ponto. Agora, o meu, por exemplo, vence só em 2030. Ele, segundo o que está escrito no parágrafo único, tem a mesma data de validade do caput. Então ele vai vencer daqui 3 anos. Não é isso? Não, não é isso. Esses detalhes que merecem ser observados. Vamos lá. Contado da data de publicação do decreto. Então não são 3 anos a partir da data de publicação da portaria, e sim do decreto. O decreto de julho, 21 de julho, se não me engano, de 2023. Então olha aí que pegadinha para você acabar perdendo o seu CR se você não se atentar às datas. Então muito importante você entender qual é a validade do seu CR. Recapitulando para você que não entendeu, os novos CRs terão validade de 3 anos. Pontos, serão expedidos dessa forma. Se o seu CR tem validade com menos de 3 anos, ele vencerá na data que está no documento. Então, se tem mais 2 anos, ele vence daqui 2 anos. Ponto. Se o seu CR tem uma data maior do que 3 anos, contará o prazo de 3 anos a contar da data do decreto e não da portaria. Vejam bem, do decreto e não da portaria. Ou seja, 3 anos a partir do dia 21 de julho. Quantos milhares de CRs teremos vencendo no mesmo dia? Pois eles têm prazo maior de 3 anos e, segundo o parágrafo único, tem que seguir a data do caput. Logo, todos os CRs vencerão juntos. Milhares, centenas de milhares de CRs vão vencer no mesmo dia. E também o mesmo acontecerá com os CRAFs. Vamos seguir que tem mais um monte de coisa. Chegamos agora no artigo 22, que trata da revalidação do registro. Então, se você não quer perder o seu CR, automaticamente você tem que estar com todas as regras de revalidação em dia, ok? A revalidação de registro é o processo de renovação de sua validade, mediante manifestação do colecionador, atirador, caçador, via requerimento efetuado pelo SIS G-Corp. A revalidação do registro deverá ser requerida antes da data do término da sua validade. Então você tem que pedir a revalidação antes dele vencer, ok? Senão não é uma revalidação e sim uma nova concessão, que acaba dando meio que na mesma, pois as exigências são as mesmas. A documentação para a revalidação do registro é a prevista no parágrafo 2º do artigo 17, que são as mesmas condições para uma nova concessão. É condição ainda para a revalidação do registro que os CRAFs das armas do acervo do requerente estejam válidos. Vejam só, meus amigos, se você tiver um CRAF vencido, você não consegue revalidar o seu CR. Então, mais um requisito para você não perder o seu CR, para que você consiga revalidar o seu CR no momento oportuno, que todos os CRAFs dos seus equipamentos estejam em dia. 2. No caso de atirador esportivo que sejam comprovados, no mínimo, por calibre registrado, 8 treinamentos ou competições em clube de tiro em eventos distintos a cada 12 meses. Mais uma pegadinha. Vejam bem, para a renovação do CR é necessário que você comprove
8 treinamentos ou competições em clube de tiro em eventos distintos a cada 12 meses, ok? Então vejam bem, não adianta você chegar no último ano e ir lá e fazer 8 e 8, 16 com mais 8, 24. Dos 3 anos fazer 24 participações, isso se você tiver apenas um calibre registrado. Não adianta você fazer as 24 participações no último ano. Então você tem que fazer 8 por ano. Então, e de quando vai contar esse prazo? Nós vamos ver. É do decreto ou é da portaria? Meu Deus do céu, que confusão. Por isso eu estou gravando esse vídeo, para que você entenda tudo certinho, para você não ter problema no momento da revalidação. Vamos seguir. No caso do caçador excepcional, que seja comprovado no mínimo ter obtido autorização do IBAMA para participação em atividade de caça excepcional por 18 meses no período de validade do registro. O interessado de que trata o inciso segundo do parágrafo anterior, deve anexar ao processo o comprovante de participação em treinamentos e competições, anexo E, relativo aos 3 anos de vigência do registro, observado o previsto no parágrafo 9º. Não será autorizada a revalidação do CR para atirador desportivo que não comprovar ter realizado, no mínimo por calibre registrado, 8 treinamentos ou competições em clube de tiro em eventos distintos a cada 12 meses. Então, se você não comprovar, não vai revalidar. E o caçador a mesma coisa, copiou o artigo de cima. Parágrafo 6º. Excepcionalmente, por motivo de força maior, devidamente justificado e comprovado, poderá ser autorizada a revalidação do CR sem a observância dos critérios estabelecidos no inciso 2 e 3 do parágrafo 3º. Ou seja, se você tiver uma justificativa comprovada por motivo de força maior de por que você não comprovou as 8 participações por calibre registrado, poderá ser analisado pela OM se você está apto à revalidação do CR ou não, ok? Quais são esses motivos? Nós ainda não sabemos e quem sabe o Exército venha exemplificar por meio de informativos. Você está fora do país, você sofreu um acidente, você está incapacitado de ir pro clube, você está com medo de ir pro clube com muitos calibres pois você não tem mais o porte de trânsito, você não tem segurança nos deslocamentos. Quais serão os argumentos que serão aceitos? Continuando. Parágrafo 9º. A comprovação de habitualidade do que trata o inciso 2º do parágrafo 3º do caput para os atiradores esportivos já registrados do Comando do Exército será exigida a contar de 12 meses da data de entrada em vigor destas normas. Ou seja, o seu CR, se tiver mais que 3 anos de validade, pelo parágrafo único daquele artigo que eu comentei, vencerá daqui 2 anos e meio, pois ele vale 3 anos a partir da entrada em vigor do decreto. Porém, contudo, entretanto, todavia, ele diz que a comprovação deverá contar 12 meses da data de entrada em vigor destas normas. Ou seja, você tem 2 anos e meio de validade do CR, mas somente começará a contar as habitualidades a partir de agora. Vamos ler de novo. A comprovação de habitualidade de que trata o inciso 2º do caput para os atiradores esportivos já registrados no Comando do Exército será exigida a contar 12 meses de entrada em vigor dessa norma. Então o que adianta contar a partir de entrada em vigor dessa norma se o CR vai vencer antes e você tem que comprovar em 2 anos e meio? Olha que bagunça, que confusão. Eu tô tentando correr aqui, mas esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, mas é um vídeo com muita relevância, com muita importância, com informações muito importantes que eu peço que vocês tenham paciência. Vamos lá, que ainda tem algumas pegadinhas aqui que muita gente ainda não comentou. 11. O atirador esportivo que possui armas em quantidade superior à permitida para o seu nível comprovado por ocasião da revalidação do CR, deverá adequar o seu acervo à quantidade permitida para o referido nível, ressalvadas as armas de uso restrito adquiridas anteriormente. Então olha a outra pegadinha, meus amigos. Você, no momento da revalidação do seu CR, você se tiver mais do que 4 armas, se você for nível 1, se você mais do que 8, se você for nível 3, ou mais do que 16, se você for nível 16, né, para nível 3, salvo engano, você deverá dar fim nessas armas. Então essa é mais uma pegadinha. Ou você, se tiver mais armas de calibre permitido, as de restrito não, por conta lá do artigo 79. Então se você tiver mais armas do que o nível comporta, você terá que se desfazer dessas armas. Ou comprovar o nível que você tem em relação ao número das armas. Por que que isso é uma pegadinha? Vejam só.
O CR não será revalidado enquanto não for cumprido o previsto no parágrafo 11 e 12, que diz exatamente tudo isso que eu acabei de falar para vocês, que vocês terão 90 dias para dar fim no número de equipamentos que passem em relação ao seu nível. Lembrando que estamos falando somente de calibre permitido. Seguindo. Aqui um detalhe importante que tem muitas pessoas fazendo confusão quando estão lendo a portaria. Por isso, olha a importância desse vídeo. Aqui no parágrafo 4º do artigo 61, ele fala: aquisição de arma de fogo de uso permitido por colecionadores desportivos e caçadores excepcionais dar-se-á da seguinte forma. Então ele está falando de aquisição. E aí algumas pessoas leram aqui, ó. A comprovação das participações em treinamentos e competições não será exigida dos novos atiradores registrados até completarem 12 meses da concessão do respectivo registro. Galera, isso aqui tá falando da concessão e não da revalidação. Então não importa se você tem ou não equipamento, aquela história da habitualidade por calibre vai contar. Claro que se você não tem nenhum equipamento registrado, que é o que diz aqui o inciso 2º, se você não tem nenhum equipamento registrado, não tem nenhuma lógica falar em habitualidade por calibre no momento da renovação, se você não tiver nenhum equipamento registrado. Agora nós vamos lá para o artigo 92, tá aqui artigo 92 na tela. O CRAF das armas dos acervos de coleção, tiro e caça terá validade de 3 anos. Então vejam só, terá validade de 3 anos. Parágrafo único. Na hipótese de CRAF anteriormente concedido para colecionador, atirador desportivo ou caçador excepcional, incidirá o prazo de validade estabelecido no caput, contado da data de publicação do decreto. Então vejam a gravidade disso. Todos os CRAFs e todos os CRs com validade superiores a 3 anos terão o seu prazo reduzido para 3 anos a contar da data de publicação do decreto. Ou seja, nós teremos centenas de milhares de CRAFs vencendo no mesmo dia e CRs vencendo no mesmo dia. Todo mundo estava preocupado com esse vencimento em massa dos CRAFs. E isso também acontecerá com o CR, já que, como eu mostrei para vocês lá em cima, a validade do documento é de 3 anos a contar do decreto, tanto no caso do CR quanto no caso do CRAF. Vamos lá, vamos seguir. Chegamos agora no artigo 113. Artigo 113. Os colecionadores, atiradores esportivos, caçadores excepcionais e entidades de tiro que não tenham realizado o primeiro acesso ao SIS-G-Corp deverão obrigatoriamente acessar o referido sistema no prazo de 90 dias, a contar da entrada em vigor destas normas da portaria, a fim de realizar a complementação de dados pessoais e de endereço solicitados pelo sistema no primeiro acesso. Parágrafo único. O não atendimento da determinação prevista no caput poderá acarretar a suspensão cautelar do registro até a regularização do cadastro. É isso aí que vocês leram junto comigo. Você que nunca entrou no SIS-G-Corp, o último documento que você pegou foi papel, não comprou mais nada, já estava desanimado. Se você não fizer o seu primeiro acesso no sistema em 90 dias, você terá o seu CR suspenso cautelarmente até a regularização do cadastro. Então, mais uma pegadinha para que você tenha o seu CR cancelado, suspenso, interrompido, use o termo que vocês quiserem. Claro que existe uma grande diferença entre suspensão e cancelamento, mas o tema do vídeo é como manter o seu CR. Ele sendo cassado, suspenso, interrompido, o que for, você não está mantendo o seu CR. E por isso a importância de ler a portaria com calma, que esse artigo 103 eu não vi ainda ninguém falar sobre ele. Corri aqui o máximo que deu, tô atropelando aqui nas palavras. Você não vai conseguir assistir esse vídeo no 2x, mas é um vídeo muito importante. Eu queria deixar ele com no máximo 7, 8 minutos, mas não foi possível, pois o número de informações aqui passadas é muito grande e são informações muito importantes. Então eu peço para vocês que ficaram aqui comigo esses mais de 14 minutos assistindo esse vídeo, que compartilhem nos grupos de WhatsApp, pois muitas pessoas têm dúvidas em relação a este monte de pegadinhas aqui citadas e podem acabar tendo seu CR, como viram, suspensos somente por não ingressar uma única vez no SIS
G-Corp. Então vejam a importância, então eu suplico, imploro que vocês compartilhem demais esse vídeo para que a informação chegue no maior número de pessoas. Peço também que confiram se vocês estão inscritos no canal, aproveita, dá aquele like e deixa aqui nos comentários quais são as dúvidas que elas podem se tornar temas dos próximos vídeos. Ufa, cansei. Este foi o vídeo de hoje, Andrei Blanco, Portal Armamentista, vocês já sabem, tamo juntos, até quando não sabemos, mas como vocês podem ver pelo meu empenho, vai demorar muito para não ficarmos mais juntos, pois nós não sabemos, é tudo ordem do Criador, mas estamos fazendo a nossa parte, estamos nos esforçando, porque é orai e vigiai, só orai não adianta nada. Andrei Blanco, Portal Armamentista, tamo junto, até quando não sabemos, 2 vezes.